Olá, família! Tudo bem? Dia 2 da nossa jornada de despertadores. Estamos aqui nesse encontro maravilhoso, onde a essência do nosso encontro é evoluir é uma opção. Essa é a frase com que os mestres entregaram toda a informação desse tempo que já está aqui, né? Que começou dia 13 de setembro e que dentro das suas fases receberá o momento do grande despertar de 2021. Então, que a sua escolha, que a sua opção seja evoluir, é a intenção dos nossos irmãos maiores, irmãos que já conhecem a vida em unidade, a vida com manejo da energia, a vida consciente e ao serviço do todo, uma vida conectada com o próprio poder pessoal, uma vida totalmente cheia de propósito. Eles já conhecem, eles são essa experiência e eles estão transmitindo de várias formas, através de vários canais, as instruções para a gente escolher realmente evoluir. Então a evolução tem a ver com a nossa vida interior. Qual é o contexto que a gente entrega para o nosso DNA? Porque finalmente nós somos a expressão de um DNA. O nosso DNA guarda informação, o nosso DNA expressa informação, né? Então é ele quem tem que ser cuidado dentro de um contexto que vem diretamente dado por nossa percepção. Como é que você percebe a sua realidade? Como você percebe a vida e os fatos, as coisas que acontecem com você. E a percepção determina um estado de consciência. O estado de consciência, no meio dessa instrução, fui organizando as ideias, eles descreveram para mim 3 grandes tipos de pessoas que estão sendo chamadas pelas próprias almas dessas pessoas para participar dessa evolução. Então, algumas sabem, outras não sabem, outras estão no meio. Vamos ver qual seria esse tipo de pessoa e você vai se reconhecer. Uma vez que eu já descrevi qual seria o ser humano que resolveu evoluir e que está expressando a sua própria evolução. Esse é o despertador, porque esse despertador já está alimentando e construindo cotidianamente o contexto interno para que o DNA evolua e vá para esse DNA crístico, que é esse ser multidimensional que será o habitante da nova Terra. E não só o habitante, né? O criador, o construtor, o artista, o pai, o filho, a mãe, o filho da nova era. Sim? Então vamos ver. Tem 3 grandes tipos. Tem o buscador, tem o animado ou animada e tem o sonhador frustrado. Vamos ver cada um deles. Tem características e tem desafios desses tipos. A pessoa que é buscadora ou buscador, ela sabe que é um ser não físico numa experiência física. Ele já encontrou essa verdade. É um buscador e encontrou essa verdade. Essa pessoa quer agregar valor à vida dos outros. Essa pessoa entendeu várias coisas na espiritualidade e quer se doar e quer agregar valor. Pode até estar fazendo isso, tá? Também buscou conhecimento espiritual de várias formas, buscou compreender, saber do mundo espiritual, sim, da sua própria origem. Buscou se conhecer. De diferentes formas, buscou se conhecer e no meio desse caminho também, nesse autoconhecimento, buscou se curar, né? Buscou essa cura interna. Como quinta característica, o buscador, ele tem uma cosmovisão,
uma visão da vida e das experiências da sua própria jornada como um olhar holístico. Ele tem um olhar holístico no sentido de ele já sabe, ou ela já sabe, essa pessoa está me espelhando, eu fiz, então estou colhendo. Pode até não ter muita clareza do porquê está acontecendo isso, mas sabe que há umas leis que lhe afetam, que são as leis de criação de realidade, né? Que corresponde a cada um criar a própria realidade. Então, já é entendido nessa cosmovisão mais holística da vida, sim? Que tudo é por acaso, tudo é por algum motivo, né? Que somos um e coisas assim. Uma visão holística da experiência. Também o buscador faz trabalhos ou estudos para desenvolver a própria intuição. Ele é muito interessado em desenvolver a intuição, seja para ter uma vidência, uma conexão com os guias e mestres espirituais, ou seja para conectar mesmo, saber ter mais poder, ou seja para se desenvolver pessoalmente. Seja qual for o motivo, ele busca desenvolver a intuição, quer muito isso, sim? E no ponto número 7, o buscador quer encontrar o propósito da sua própria vida e o seu lugar específico dentro deste planeta e dentro dessa transição planetária. Quer participar e quer muito encontrar o seu propósito, sua missão, o seu lugar, sim? Bom, talvez já está se identificando, mas qual é ou quais são os desafios do buscador? Vamos lá. O buscador tem muita dificuldade para se disciplinar. Ele tem falta de disciplina, de autodisciplina. Olha que eu não estou falando de ter dificuldade de ir toda quinta-feira às 7 horas da noite ou da tarde a fazer um tipo de ritual. Não, uma disciplina pessoal, independente de grupos, com comprometimento pessoal, uma autodisciplina mental, física e emocional, de estar em vigia. Ele tem dificuldade, tem uma mente muito acelerada, então tem dificuldade mesmo de se disciplinar com os seus alimentos, com seu autocuidado, disciplina mental e emocional no sentido de realmente cuidar dos limites dos relacionamentos. Normalmente tem algum relacionamento tóxico, seja com pessoas, seja com dinheiro. Tem uma área da vida onde falta saúde por falta de disciplina, de saber limites, de saber cortar. Isso aqui começa, aqui termina, sim? Bom, em segundo lugar, o desafio do buscador para ele poder sentir mais e estar mais conectado e até desenvolver mais a própria intuição é o excesso de teoria. Essa é uma situação, uma condição de muitos buscadores espirituais, onde por sede de conhecimento, eles ficaram muito cheios de conceitos, então tem muita dificuldade de sentir e de estar no presente, de estar vazios, de sair de julgamentos, de acreditar até, né? Então, eles têm o desafio de excesso de teoria, porque na maioria das vezes eles se afastam do simples. Essa que é a questão. Então, por isso que é um desafio, porque fica muito complexo, fica com muito controle a experiência, sim? E a gente está trabalhando para ir para o simples, para o fluir e para a presença. Então, é um grande desafio. Tem também o buscador, o desafio de aumentar a sua autoconfiança, porque ele não confia nele totalmente ou nela. O buscador é uma pessoa que sabe muito, mas não confia 100% na sua pessoa, nas suas capacidades, enquanto pode ser
assertivo, certo, iluminada a sua palavra, a sua ação. Até quando acontece, fica se estranhando, não é uma coisa natural, porque não confia nele. E isso também vem um pouco do excesso de teoria, sim? Porque sempre tem que estar encaixando em algum conceito. O quarto desafio desse buscador é ter os sonhos esquecidos. O buscador esqueceu os próprios sonhos, não que esqueceu de que não lembra, esqueceu no sentido de que não são o norte, o porquê dos seus movimentos. O porquê dos movimentos do buscador são mais práticos, né? São do tipo prático mesmo, conseguir certas coisas, cumprir certas coisas, mas não vive mais por esse sonho, seja de mudar o mundo, seja de alcançar tal coisa, seja de fundar tal situação, seja qual for o sonho, esqueceu vários sonhos e os principais, né, da vida dele. O último desafio que eu reconheço nesses buscadores ou buscadoras é a dificuldade para valorizar suas atividades ou seus serviços. Tem uma dificuldade de dar valor tanto em dinheiro, tanto em apreciação, tanto em tempo. Então, ele pode se doar, mas gerar um intercâmbio para ele é difícil. Ou não sabe cobrar dinheiro, no caso de um serviço, ou não sabe pedir ajuda, no caso dos relacionamentos pessoais, ou não sabe entrar nesse ciclo de dar e receber, não sabe valorizar o que ele ou ela tem para entregar para os outros. Então, é uma falta de valorização do próprio, do que já tem, do que já está com ele, com ela, sim? Então, corta o ciclo do dar e receber sem perceber, é inconsciente, mas acontece, sim? Bom, o segundo tipo de pessoas que estão nesse planeta agora, sendo chamadas aí para o despertar, o segundo tipo é o animado. O animado ou a animada é uma pessoa que despertou não há muito tempo, né? O buscador já é uma pessoa que pode ter despertado ou começou a buscar essas informações já há vários anos atrás, né? Faz parte até de uma parte da sua identidade. O animado não. O animado despertou há 5, 7, 2, 1 ano e ele se encantou, né? Por esse o nome, ficou animado. Ele, em segundo lugar, ficou tão feliz porque ele confirmou que não estava louco, que não estava louca, que o que ele sabia, sentia, acreditava no fundo era certo, que estava dentro de uma verdade que ele não sabia explicar, mas era uma sensação de que não posso ser só eu, né, que tô assim, que esse mundo não tá certo assim, deveria ser assado. Essas coisas, esses questionamentos até existenciais, então ele comprovou que faz parte de uma sabedoria da própria alma que estava aí dentro, evitando a resignação ao sem sentido, ao que não fazia sentido do sistema, mas ele não sabia como encaixar esses sentimentos e essa informação. Uma vez que ele desperta, então ele fala: ufa, eu não estava louco, eu não tô louco. É isso, né? Começou a ouvir a própria alma. Em quarto lugar, em terceiro lugar, ele tem sede de conhecimento. Ele quer se alimentar espiritualmente, ele está encantado e está precisando de água e alimento espiritual e vai atrás.
Ele quer contagiar. Em quarto lugar, o animado, a animada quer contagiar os outros. Ele achou tão bom se encontrar que ele não acha as horas de todo mundo estar vendo o que ele está vendo, né? É uma alegria, quer muito contagiar. No quinto ponto de características desse animado é que ele reviveu, né? Na hora de despertar, ele reviveu um sonho de mudar o mundo ou que o mundo fosse melhor, seja assim de amplo o sonho, ou seja através da família, que a família seja feliz, ou através do próprio trabalho, ou serviço, ou vocação. Ele reviveu um sonho que estava um pouco enterrado para trás. O animado reconhece, em sexto lugar, reconhece a necessidade de cura e de mudança nele mesmo. Ele vê que precisa curar vários velhos padrões e a mudança nele, ele vê que é necessária e que faz parte desse processo com que ele está se encontrando, sim? E em sétimo, o ponto número 7 é o começo da própria valoração. Ele começa a fortalecer a própria autoestima porque vê que é necessário, ele começa a se abraçar, a se cuidar, a se ver, a se reconhecer. Ela ou ele, né? E esse é um caminho muito, muito lindo. Percebe que a autoestima ficou um pouco fraturada por causa das experiências da vida e entende que é ele ou ela mesmo que tem que reparar, né? Mas essa pessoa tão animada e tão feliz e tão contagiante tem vários desafios no seu momento. Quando ele está nesse estado de consciência, ele tem vários desafios para não se dar mal. E o primeiro desafio dele é parar de se comparar, porque ele se compara. Ah, mas você está mais evoluído. Ah, mas você está iluminado. Ah, e eu não. Você e eu não. Essa pessoa e eu não. Essa pessoa já conseguiu ter o corpo saudável e bonito, eu não. Ah, essa pessoa já tem as finanças saudáveis e eu não. Então se compara. Essa pessoa tem intuição e conexão e eu não. Se compara e isso é um desafio para ele. Isso tem que parar. O segundo desafio do animado, da pessoa animada, é a falta de foco e disciplina. É muita alegria, muito entusiasmo, muita felicidade, mas pouco foco e pouca autodisciplina, né? No sentido de disciplina mental, física, emocional. É um pouco bagunçado o momento e a expressão desse tipo de pessoa, né? Quando está nessa fase. A pessoa animada tem falta de autoestima, né? Ela não se dá valor, pelo menos não se acha tão importante quanto realmente vai se achar uma vez que seja um despertador. Ele não se acha assim um merecedor, né? Ele tem ainda as limitantes dentro dele. E tem em quarto lugar, tem medo. Ele tem muito medo de várias coisas, né, enraizadas, porque o processo de cura dele ou dela não está aprofundado, não está, está muito por cima e recente, tudo, né? Então, está dentro desse processo de cura, de transformar o medo. Esse animado, essa pessoa animada tem falta de comprometimento com o processo de mudança porque ele não percebe a importância realmente do próprio processo e das pequenas decisões. Ele tem ainda um auto-boicote, autossabotagem, tem hábitos autodestrutivos, tem um diálogo interno que não lhe ajuda muito a ficar empoderado. Então, tem vários chamados dentro dele para se trabalhar, mas ele vai evitando porque a vida prática, a vida produtiva, a vida fácil, a vida né, o que seduz ainda lhe chama muito a atenção, então fica no entusiasmo mais do que na profundidade do trabalho.
E como ponto de desafio número 6, ele carrega ainda as crenças limitantes que aprendeu na primeira infância, que herdou do seu contexto, dos seus ancestros, e ele está sendo a expressão viva dessas crenças limitantes. Olha aí, você vai se identificando, como é que vai aí essa descrição? Bem, em terceiro lugar, temos o sonhador frustrado. O sonhador frustrado é um ser humano que quer um mundo melhor. Ele quer que a vida seja diferente, né? São até esses jovens que não querem ter filhos porque desejam mesmo que o mundo seja melhor, então melhor não trazer mais filhos a este mundo assim como está. Porque ele sente, em segundo lugar, impotência e frustração pela injustiça do mundo. Então ele observa, né? E sente essa impotência e essa frustração. Em terceiro lugar, o sonhador frustrado se acha pequeno e sem poder para influenciar. Então ele vai meio que na resignação cotidiana, alegre, não na resignação amargurado, né? Não, mas ele vai levando a vida, né? Porque ele não vê que tem poder, ele nem se pergunta isso, que ele poderia influenciar na mudança do mundo, tá? Isso nem passa pela cabeça dele. Ele manifesta nos seus relacionamentos ele ou ela, uma bondade muito natural. Ele quer agir com bondade. E quando o sonhador frustrado fica muito tempo nesse estado de consciência, sem ir evoluindo, ele vai se ressentindo, porque por muita bondade ele vai se encontrando com pessoas no caminho e ele vai ficando decepcionado, fica até depressivo, tá? Então, ele manifesta essa bondade, assim, uma boa disposição. É uma pessoa de um coração muito bom, tá? Que é evidente. Então, ele faz essa bondade sem perceber que está beneficiando as pessoas, porque faz de uma forma muito natural. E, como quinta característica, ele no passado apagou a mente de diferentes formas, ou de uma das que eu vou dizer, tipo álcool, drogas, trabalho, mulheres, no caso de um homem ou de uma lésbica assim que apagou a mente com promiscuidade, ou com jogos eletrônicos, ou com comida, ou com consumismo exagerado, né? Com trabalho, eu falei já, exagerado, tá? Adição ao trabalho, ou no caso das mulheres também, com homens, tá? Com uma promiscuidade, ou, bom, se um homem é gay também, né? Mas nos dois casos eu quero dizer com essa forma de apagar a mente através do prazer momentâneo, rápido, de curto prazo, tá? Que vira uma pequena adição e a pessoa fica evadindo a própria vida, a própria dor, as próprias questões, tá? Ele simplesmente apaga cada vez que pode. Tá? Isso pode estar acontecendo ou pode ter acontecido num passado bem próximo. Ele quis morrer, ou ela, né, o sonhador frustrado quis morrer por falta de motivação, por falta de entusiasmo com a própria vida, por falta de sentido. Ele quis morrer porque vê que a vida é cansativa, que ela é um pouco falsa também, né? Vê o mundo e não se acha capaz e então não se anima. Então a forma de se animar que encontrou foi apagando a mente e indo, né? Indo fazendo de conta que não existe nada, tá? Então os desafios desses sonhadores frustrados são, primeiro, acreditar nele
e acreditar na espiritualidade, porque não acredita. Por quê? Porque de certa forma ele se tornou ou muito racional e cético, ou ele simplesmente tem uma rejeição muito forte com religião, com doutrinas e pensa que a espiritualidade é isso. Então ele se fecha, ele não vê espiritualidade como um caminho de desenvolvimento de habilidades e capacidades, né? E de um encontro com o seu propósito de vida. Ele vê a espiritualidade como religião ou como doutrina. E o terceiro desafio desse sonhador frustrado é que ele quer uma vida livre, financeiramente livre, de tempo livre, ele quer uma vida excepcional, ele quer uma vida livre onde ele possa ajudar as pessoas livremente, onde ele possa ter o seu prazer, ter o seu dever, mas ele quer uma liberdade que ele vê impossível para ele. Então ele está num tipo de resignação onde ele vê que claramente é isso que ele deseja para ele, mas não acredita que seja possível para ele, para ela. Então há uma falta de merecimento muito, muito grande. Sim? Esses são os 3 grandes tipos de chamados a serem despertadores, são chamados para essas sementes estelares que estão adormecidas, estão querendo acordar ou já estão acordadas, mas se estruturaram demais e acabaram ficando sem experiências multidimensionais, tá? Que é no caso do buscador. Então, eu quero que você, no dia de hoje, responda a pergunta: quem é você? Você pergunta, quem sou eu? Desses 3 tipos, quem sou eu? Tá? Você se pergunta e responde. Em segundo lugar, reflita sobre os desafios de cada um. Assista de novo esse vídeo e anote mais desafios se você conseguiu encontrar, né, mais em você. Você já encontrou a sua classificação, um pouco a mais, um pouco a menos, né? E talvez você foi encontrando mais desafios. Então você pode anotar e reflita sobre esses desafios, tá? Por que estão aí? Da onde eles vêm? E qual é o efeito deles na sua vida? Qual é o efeito de você ter falta de autoestima? De você ter falta de autodisciplina? Qual é o efeito desses desafios que eu estou determinando para cada um desses estados de consciência, tá? E em terceiro lugar, eu convido você a responder o que faz perder a noção do tempo, o que faz com que você perca a noção de tempo, de espaço, porque você fica tão animado, tão entusiasmada, compartilhando ou fazendo alguma tarefa, atividade sobre algum assunto ou que esteja relacionado a uma certa questão. Então, identifique bem essa sensação que vem que a gente nem vê o tempo passar e a gente estaria fazendo sempre aquilo ou sempre nessa temática e descubra. Quero que você pense, reflita, vá para dentro para saber qual é a sua motivação quando você faz essa tarefa, essa atividade, quando você entra nessa situação de entusiasmo, tá bom? Você vai se reconhecer, você vai olhar os seus desafios, vai pensar sobre eles, de onde eles vêm, o que eles criam como efeito na sua vida, e você vai se perguntar se você quer ir para o próximo nível e qual seria o próximo nível, projetando a partir dessas definições para onde você quer ir. Se você já reconheceu o ponto A, onde você está agora, qual é o seu ponto B? No vídeo de ontem, você tem as características do que eu chamo meu ponto B, que é essa vida excepcional, onde eu
me situo no dia de hoje, mas continuo nesse trabalho eterno. E por isso eu quero que você defina com as suas próprias palavras a sua vida excepcional do próximo momento, tá bom? Tenha essa visão de você para esse próximo momento, ok? Então, eu lhe vejo amanhã para a gente dar resposta e dar uma condução para esse ponto B que você está definindo para você. Porque evoluir é uma opção e evoluir é um verbo, é uma ação, né? Além de ser uma opção, é uma ação, não é uma conversa, né? Não é um momento de filosofar, é uma ação. Então, é com ações que a gente evolui, tá bom? Eu sou a Fabiola, feliz de poder servi-la e a gente se vê amanhã.